galerinha, professor Teodomiro trazendo aqui para vocês o nosso novo vídeo do canal. Espero que vocês estejam gostando dos assuntos, dos vídeos, certo? Está sendo tudo preparado para vocês com carinho e atenção. Bom, o vídeo passado vai estar passando aí na tela para que você possa acompanhar, certo? Estamos no estudo dos conjuntos numéricos. Nas duas aulas anteriores, vimos o conjunto dos números naturais. Esse conjunto, como o nome já fala, é aquele conjunto que nasceu justamente da necessidade do homem de contar. Nasceu naturalmente. Nós vimos que o conjunto dos números naturais existem duas operações fundamentais deste conjunto, ou seja, que ela é totalmente operável, que é a operação de adição e de multiplicação, certo? Vimos algumas propriedades e hoje vamos começar com mais um novo conjunto numérico, certo? Hoje, como vocês já devem estar vendo aí no título, nós vamos conhecer o conjunto dos números inteiros. E se você já viu, vamos revisar, tudo bem? Então, o que é o conjunto dos números inteiros, né? O conjunto dos números inteiros, denotado pela letra Z, é justamente aquele conjunto que vai conter os números naturais, certo? Os positivos e os seus opostos negativos. Como foi que ele surgiu, Theo? Bom, esse conjunto ele nasceu justamente por conta do comércio, né? Ali a necessidade do homem que ele tinha um comerciante, um exemplo. Às vezes você vai em uma venda e uma venda aí próxima da sua casa, né? E você tem uma conta, vamos dizer assim. Então você fica nesta venda com um débito, ou seja, com um saldo negativo, ou seja, você vai ficar devendo um dinheiro ali ao dono deste comércio. Então, esse conjunto ele foi assim primitivamente, é o que a história da matemática nos conta, que é a respeito dos comerciantes, quando eles compravam ali 5 quilos de arroz, eles iam ali, colocavam o número 5 e um símbolo de mais, para denotar que ali foi acrescentado mais 5 quilos de arroz. Quando eles vendiam, eles retiravam, por exemplo, colocavam, venderam 3 quilos de arroz. Ele colocava o 3 e o sinalzinho de menos, para indicar que saiu 3 quilos daquele saco, e assim sucessivamente. E hoje a gente tem diversas aplicações desse conjunto no nosso cotidiano, e a gente vai ver isso hoje, algumas delas, tudo bem? Então, o que são números inteiros? É justamente isso que eu acabei de falar. O conjunto dos números inteiros é formado por números negativos, positivos e pelo zero. Uma coisa a salientar já no início é que o zero ele não possui sinal. O zero ele é justamente a ausência de quantidade, a ausência de sinal, a ausência de tudo. O zero é o nada. Ou seja, o zero é o valor que não tem sinal, ele não tem quantidade. Ou seja, como ele não tem quantidade, ele não tem sinal. Números inteiros, denotado por Z, certo? Representado pela reta, certo? Essa reta aqui, ela era para estar aqui com a setinha para cá assim também. Ou seja, esta reta numérica, que a gente conhece como a reta das abscissas, né? O eixo horizontal, ele está aqui representando o conjunto dos números inteiros, ou seja, ele cresce aqui para o infinito à direita e para o infinito também aqui à esquerda, ou seja, ó, aqui o zero que a gente chama de origem, tudo bem? O número 1, número 2, número 3, número 4. Nesta parte aqui, nós temos os números naturais e aqui os seus opostos, ó, com o sinal trocado, ó, menos 1 é o oposto de 1, menos 2 é o oposto de 2 e assim sucessivamente. Esse conjunto ele se estende desde do infinito para a direita, ou seja, para mais infinito, como também para o menos infinito. Tudo bem? Nós também temos diversos subconjuntos, infinitos subconjuntos. E alguns deles, né, a gente já falou na aula do conjunto dos números naturais, que pode ser números primos, múltiplos, divisores, né, e assim sucessivamente. E também é comum notarmos em questões de concurso alguma simbologia dessa. Então, quando você vê esse Z com no índice dele escrito o número mais, o símbolo mais, perdão,
ele está indicando que é o conjunto dos números inteiros positivos. E quem são os números do conjunto dos números inteiros positivos? São os números naturais, certo, pessoal? Diferente de zero. Por quê? Porque o zero ele não tem sinal. Ou seja, como o zero ele não tem sinal, então do 1, 2, 3 em diante já é os inteiros positivos, tudo bem? Você pode aí também ter o caso dos números negativos, que é quem, ó, vindo aqui pelo menos infinito, né, sem contar o zero, o menos 1, o menos 2, o menos 3 e o menos 4. Mas, Theo, existe alguma outra notação que só exclui o zero e conta negativo e positivo? Tem sim. É este mesmo Z aqui, ó. Este mesmo Z aqui, ó, com uma estrelinha aqui em cima, ou seja, é os números inteiros diferentes de zero, tudo bem? Este aqui é o conjunto dos números inteiros, certo? Denotado matematicamente, simbolicamente, ou seja, vem aqui de menos infinito, esses três pontinhos aqui, ele quer dizer que antes do menos 2 aqui tem o menos 3, antes do menos 3 tem o menos 4, infinitos números menores, certo? E aqui, sucessivamente, né? Ó, menos 1, 0, 1, 2 e assim para o mais infinito também. Ou seja, o conjunto dos números inteiros, ele também é um conjunto infinito. Tudo bem? Onde encontramos a ideia de números inteiros no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? No fuso horário. Cada fuso horário é uma faixa situada entre pares de meridianos, dentro da qual prevalece a mesma hora. Também temos para mensurar altitudes, certo? A altitude de um ponto é a distância vertical medida entre esse ponto e o nível médio do mar. Também temos para mensurar temperatura. Temperatura é o nível de agitação térmica de um corpo qualquer. No Brasil, a unidade de medida que a gente mais utiliza, né, na temperatura é o graus Celsius, tudo bom? Denotado por este símbolo. E o sistema financeiro, certo? Que é aquela questão de crédito e débito, nas relações de crédito e débito e muitas outras aplicações. Mas, Theo, só tem isso? Não. Existem também infinitas ocasiões aí que a gente pode utilizar o conjunto dos números inteiros no nosso cotidiano, certo? Essas aqui são as mais frequentes. Então, números opostos ou simétricos. Que é isso? Oposto ou simétrico. Eu acabei já até falando aí, né? Dois números inteiros são opostos ou simétricos quando a distância entre eles é igual. Presta aqui atenção nessa palavra distância. Na prática, o oposto de um número é o mesmo algarismo com o sinal trocado. Outra palavrinha aqui que muita gente se confunde com o sinal contrário. Eu já falei aqui no canal a diferença de algarismo para número. Algarismo, ele é apenas o símbolo que nós usamos para denotar um número. Ou seja, um exemplo, o número 12, ele contém dois algarismos, certo? O algarismo 1 e o algarismo 2. Os dois juntos formam o número 12. Então, beleza, entendi. Então aqui você está falando, Theo, que dois números inteiros são opostos ou simétricos quando a distância entre eles é igual. Que distância é essa? Geometricamente, a gente pode pensar a seguinte coisa. Aí, na prática, nós temos que o número oposto é aquele com sinal trocado, né? Por exemplo, o oposto de menos 4 é mais 4, ou seja, 4 positivo. O oposto de mais 6 é menos 6, ou seja, o sinal trocado. Geometricamente, olhando na reta, certo? Nós teremos a seguinte coisa, um exemplo. O número menos 2, o seu oposto, é claro que é o número 2, tudo bem, pessoal? Então, quando eu falo a distância, eu estou falando das unidades, ou seja, quantas unidades eu tenho do menos 2 para a origem. Se a gente contar aqui, nós temos 2 unidades, não é isso? E também aqui, sem olhar o sinal, quantas unidades do ponto B está se distanciando da origem? Também 2 unidades. Então, a distância entre eles para a
origem é a mesma. Eu também posso afirmar a seguinte coisa, que isso também pode ser entendido como módulo ou valor absoluto. Como assim? O que é módulo? Módulo é o valor do numeral sem considerarmos o seu sinal. Ou seja, a distância, ou seja, o módulo de menos 2 é 2, porque é a distância do menos 2 para a origem. Sua representação é feita com duas barras verticais, são essas aqui, e o número entre elas. Um exemplo, módulo de menos 6 é igual a 6, ou seja, a gente ignora o sinal e apenas coloca um número positivo, certo? Módulo de menos 11 é igual a 11, ou seja, a gente esquece o sinal negativo e coloca apenas o 11. Mas por que isso, Theo? Pela seguinte coisa, a representação geométrica é justamente isso. Vamos supor agora que a gente tem aqui um módulo de menos 2, certo? Então a gente sabe que é só a gente ignorar aqui o sinal e colocar aqui o número 2. Mas para que entenda melhor, né, foi o que eu já falei, se a gente olhar aqui com relação à origem, que é o número 0, a gente contar aqui eu tenho menos 2, menos 1 e 0. Ou seja, esta distância aqui eu tenho 2 unidades, certo? Aqui da mesma forma, né, pessoal? Ó, se a gente olhar isto aqui, eu também vou ter 2 unidades. Ou seja, a distância do menos 2 para a origem é a mesma distância do 2 para a origem. Ou seja, 2 unidades. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui que está na frente do tópico. Ou seja, a distância do ponto A, representada por menos 2, a origem é 2, ou seja, 2 unidades. Da mesma forma que a distância do ponto B, representada por mais 2, a origem também é de 2 unidades. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Foi algo bem simples. Espero que vocês tenham gostado e entendido, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar aí pelas redes sociais. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link que você pode nos acompanhar também pelo Facebook e pelas nossas redes sociais. Então, obrigado e até a próxima.